Neste vídeo vamos ver os dados gerais do edifício e das frações. Neste caso, trata-se da certificação de duas frações existentes pertencentes ao mesmo edifício. No painel do edifício temos os dados que são comuns a todas as frações. Temos o código do projeto, que é um registro para o projetista ou perito. Temos a data em que é efetuado o projeto ou certificado. Temos a data do processo, serve como roadmap para o programa, pois alguns delimites dependem desta data. No caso de se tratar de um projeto, deverá ser a data de entrada do processo de arquitetura na respectiva Câmara Municipal. O tipo de processo, que pode ser novo, grande remodelação ou existente. Temos o contexto, que pode ser pré-certificado ou certificado. A distância à costa do edifício, o número total de pisos do edifício, o ano de construção do edifício. Aqui podemos escrever um ano ou escolher um intervalo. Temos a altitude do local. Podemos importar este dado através das coordenadas da latitude e longitude inseridas para a fração. O tipo de utilização do edifício, não confundir com a utilização da fração. De momento, este dado serve apenas para exportar para a ADN. Neste painel temos a morada da obra. O número da freguesia é colocado automaticamente quando escolhemos a freguesia. Temos os dados do registro da Conservatória e das Finanças. A região, o valor depende do concelho e não é possível ser alterado. Temos a exposição do edifício, este dado é importante para a ventilação natural. Aqui temos a descrição do edifício. Para criar a descrição automaticamente, o programa necessita que se defina o tipo de projeto, o tipo de estrutura, o texto base da descrição. Todas estas descrições podem ser alteradas ou podemos adicionar outros tipos conforme a necessidade do processo. No painel do requerente, vamos ter os dados do requerente, os dados do autor do projeto de térmica e os dados do técnico responsável pela obra. São estes os dados do edifício. Vamos agora ver os dados da fração. No painel dos dados da fração, temos a fração em edição, podemos aqui alterar o seu nome, especificamos aqui se possui rede de gás e qual o gás da mesma. O facto de possuir ou não rede de gás serve para determinar os sistemas técnicos por defeito. O tipo de gás serve para calcular o gasto anual com climatização e AQS para esses mesmos sistemas. Temos o tipo de utilização da fração. Temos o tipo da fração, se é de habitação ou serviços. De momento o programa ainda não calcula os serviços pelo REX. Temos o tipo de imóvel, se é autónomo sem frações, com frações sem ter propriedade horizontal ou frações com propriedade horizontal. E temos o tipo de utilização concreto, que possui alguns tipos pré-definidos. Este tipo pode ser alterado pelo utilizador para melhor se adaptar no texto da descrição da fração. Temos a situação da fração face a outras. Este dado serve apenas para ser exportado para a ADN. Neste quadro temos as definições geométricas da fração. Aqui temos a inércia da fração. Podemos determinar a inércia com base na experiência ou calcular o seu valor através da importação da massa e da área dos elementos de envolvente opaca. Temos o número de polícia e o número de porta do alojamento ou da fração. A orientação principal da fachada. Este dado serve apenas para a descrição da fração. Neste quadro está a localização da fração. Podemos importar o valor diretamente através de um ficheiro KPMZ que é exportado pelo Google Earth. No caso de se estar numa situação em que é obrigatório um fornecimento mínimo de energia renovável, normalmente associado a uma situação de projeto em que temos disposição solar favorável na cobertura para instalar coletores solares, vamos inserir neste campo o valor do RN. Vamos ver agora alguns textos da fração. Temos a descrição sucinta, que normalmente não temos necessidade de alterar o texto da descrição típica. Não nos podemos, no entanto, esquecer de selecionar essa descrição da lista. Temos a descrição complementar, que descreve de uma forma muito geral as divisões da fração e as suas envolventes. Neste caso, os textos fornecidos são apenas exemplos e necessitam de ser ajustados à realidade da fração.
temos as notas à fração. Podemos aqui descrever alterações ao projeto de arquitetura ou situações com que nos deparamos no levantamento de dados e que sejam importantes. E temos a conclusão, que será igualmente a conclusão do certificado. No painel dos componentes, temos os elementos que constituem a fração. Temos os locais não aquecidos, temos os vãos envidraçados, as envolventes opacas exteriores, as envolventes opacas interiores, os elementos em contacto com o solo, as pontes térmicas lineares, temos os sistemas técnicos. Neste caso, como não está nenhum definido, o programa está a utilizar os sistemas por defeito. Temos a ventilação e temos as medidas de melhoria. Para editar qualquer componente, basta premir o botão esquerdo do rato 2 vezes sobre o mesmo. Para editar a ventilação ou as medidas de melhoria, será efetuar o mesmo sobre os respectivos textos. O painel da ADN é dedicado à exportação dos dados para XML. Devemos dizer qual o motivo da emissão, o tipo de proprietário, a nacionalidade do proprietário, se o edifício onde se situa a fração possui elevador e, caso exista, o número do certificado anterior. Neste quadro, temos os resultados dos indicadores de desempenho. Este espaço vazio é para o NAC e o NA quando o regulamento escolhido é o RCCTE. Este botão serve para atualizar os cálculos. Para não consumir demasiados recursos, o software não está sempre a recalcular os resultados quando é efetuada alguma alteração. Podemos efetuar uma verificação rápida ao projeto, onde são verificados os limites regulamentares dos resultados e dos componentes, bem como alguns erros comuns. Neste caso, podemos ver que nenhuma fração possui algum erro concreto, mas temos alguns avisos sobre possíveis erros ou esquecimentos. No caso do tipo de processo ser existente ou grande intervenção, temos o botão das opções, onde podemos escolher utilizar as simplificações para o cálculo do BTR dos espaços não úteis, as simplificações previstas para o cálculo das pontes térmicas lineares ou as simplificações para o cálculo dos elementos em contacto com o solo. Termina aqui este vídeo, espero que tenha sido útil, muito obrigado.